Então, nós vamos conversar hoje, acabamos de sair de uma aula intensa do curso de psicanálise nas turmas Guarapari. São 3 turmas, uma que está na residência, já tá atendendo na clínica, a outra é caloura, vai estar na residência veterana, e a outra caloura. Mas nós vamos conversar sobre Brumadinhos, sobre o acontecimento de Brumadinhos, sobre o fato destruidor de Brumadinhos, ou sobre a tragédia de Brumadinhos. Será tragédia? Bom, a mídia, a gente vê aí a Rede Globo e todos os canais de TV chamando isso de tragédia. E aí é ruim porque confunde a população. Qual é o significado de tragédia? Tragédia vem do grego tragos, quer dizer bode. Lembra a história do bode expiatório, né? Então o bode era um animal muito venerado pelos gregos. Tragédia é um fato, é um processo fatídico, é um fato que não se pode evitar. Então existem as famosas tragédias gregas, que imortalizaram as peças, o teatro grego. Só para vocês terem uma ideia do que é tragédia. Um exemplo claro que a gente usa muito na psicanálise é a tragédia do Édipo Rei, que o Freud gostou muito de assistir. Essa tragédia, ela é do Sófocles, ela foi encenada por William Shakespeare, e ao assistir a tragédia do Édipo Rei, depois de ter também lido o livro Os Irmãos Karamazovsky, de Dostoiévski, ele se inspirou para construir a ideia do complexo de Édipo. Muito bem, o que é a tragédia do Édipo? Édipo, ele então passa no concurso, que era para resolver uma charada, e se torna noivo da princesa. No mesmo dia, ele é atacado por um homem maltrapilho, entra em luta corporal com esse homem e mata-o. Édipo então se casa e, depois da consumação da noite de núpcia, quando ele está exausto pelo sexo, ele então cochila e desperta com a presença do anjo, do Deus, aos pés da sua cama, que lhe diz assim: olha, o seu destino se consumou. Ele disse: não se consumou pelo seguinte: quando você me informou que eu ia casar com a minha mãe e assassinar o meu pai, eu fugi. Ele disse: não, você não fugiu. Aquele homem e aquela mulher que te criaram não são seus pais. Eles são adotivos. Sua mãe é essa mulher que está aí deitada na cama do seu lado. Seu pai era aquele homem maltrapilho que você matou ontem. Então Édipo enlouquece, enfia a mão nos olhos, arranca os próprios olhos, e uma praga envolve a cidade e todos morrem. É uma tragédia, é o fim trágico que a gente diz. Então tragédia é tudo aquilo que não se pode evitar. Logo, o que aconteceu em Brumadinhos não é uma tragédia, é um fato, resultado da ganância humana. Então é ganância, não é tragédia. O que aconteceu na barragem de Brumadinhos, a barragem da Vale do Rio Doce, poderia ter sido evitado. Mas, como a Vale do Rio Doce é uma empresa SA, é uma empresa que tem donos, e eles querem lucros a qualquer custo, tem denúncias de facilitação da autorização ambiental, tudo mais. Então, graças aos maus cuidados, não só com aquela barragem,
mas com 10 outras barragens ali na região. Portanto, a qualquer momento, esse fato pode acontecer, não é uma tragédia, porque para ser tragédia não pode ser evitado, só que pode ser evitado. Ao invés de usar concreto armado, coisas mais seguras, recursos mais seguros, se utiliza barro, se utiliza rejeitos. Então esse é o problema. O problema aí é a contenção de gastos que compromete a segurança e que por isso, somente por isso, aconteceu o fato. Então não é uma tragédia. Não é algo inevitável. Quando a mídia utiliza isso, ela está querendo dizer que é inevitável. E é natural que se aconteça isso, porque a Vale do Rio Doce é uma empresa que patrocina, que financia, que faz propaganda em todos os canais de televisão e rádios. Então, como é que você vai matar a galinha dos ovos de ouro? Você faz um jogo e aí, para que o cliente, né, aquele que investe, aquele que anuncia, o anunciante, continue a anunciar. Esse é o ponto. Feito isso, feito essas ressalvas de que não existiu tragédia, nem em Brumadinhos, nem em Mariana, nem em Miraí, são todos fatos resultado da ganância, da corrupção política e da falta de amor, da falta de humanidade. Eu estava na casa do meu pai, esperando ele para a gente ir para visitar minha mãe no hospital, né, que agora, graças a Deus, saiu da CTI, está no quarto. Minha mãe teve 3 AVCs e 2 paradas cardiorrespiratórias, então isso comprometeu muito a saúde dela. E aí eu estava aguardando meu pai se arrumar, enquanto estava passando o programa da Ana Maria Braga. E lá eu ouvi uma reflexão muito interessante. Primeiro, um ato belíssimo. A Igreja Católica local reuniu, veja gente, uma contadora, uma médica, uma manicure, uma empresária que tem uma empresa de alimentos e mais um monte de voluntárias que faz as refeições na igreja para distribuir com os trabalhadores voluntários. Muito legal, né? E uma dos membros, né, uma das mulheres que participam desse grupo, estava dizendo o seguinte, o repórter perguntou a ela se ela tinha algum familiar que morreu com o estouro da barragem. Ela disse que não, eu não tenho familiar, mas eu tenho amigos. Brumadinho é uma cidade pequena, então todo mundo conhece todo mundo, é como se fosse uma grande família. Então a dor das famílias, dos desaparecidos, dos mortos, é a minha dor. Mas é uma dor tão grande, disse ela, que se eu pudesse, eu envelopava essa dor e devolvia para o emitente. Olha que imagem fantástica. Eu envelopava essa dor e devolvia para o emitente. Talvez, se o capitalista, o diretor da Vale do Rio Doce, vai lembrar que a Vale do Rio Doce era uma empresa brasileira, nacional, que dava lucro, que gerava empregos, e que o Fernando Henrique deu de graça. Pra você ter ideia, ele emprestou dinheiro para os caras comprar a nossa empresa. Dinheiro que a gente nunca viu a cor dele. E hoje está na mão desses gananciosos. Então, se uma pessoa dessa, um diretor, os donos da Samarco Mineração, da Vale do Rio Doce, recebesse um filho, morresse numa barragem dessa, imagina ter um filho, uma filha, visitando e na hora morresse, aí talvez ele pensaria melhor, pensaria menos no bolso.
na hora de avaliar, porque isso foi um ato de desumanidade. É um inconsequente. São milhares de pessoas que têm suas vidas em risco, que moram abaixo das barragens. Ainda hoje, tem mais 10 que podem. Já aconteceu com Mariana, já aconteceu agora com Brumadinho, e tem mais 10 que pode acontecer a qualquer momento. Então não é tragédia, a tragédia é que não é previsível, isso está previsto. Já se fala em esvaziar cidades, de criar outras diques, né? Porque aí quando a barragem estourar, o dique segura um tempo para que as famílias saiam do lugar. Mas feito isso, eu quero falar da dor. A psicanálise nos dá a ferramenta. O luto desses familiares que têm seus filhos mortos de uma hora para outra nas barragens, que têm os seus filhos enterrados no mar de lamas, que os filhos ainda não foram nem identificados, não foram encontrados, que estão ali em busca de uma notícia, de uma certeza, né? Porque o que acontece? Vamos ver aqui, a ideia da morte, do ponto de vista psíquico. A gente sempre recomenda que, quando morre alguém da família, que a pessoa acompanhe todo o processo do funeral. Aquela coisa de você dar um remédio para a pessoa se acalmar, não permitir que ela participe, não é uma coisa legal. Porque depois que é feito o enterro ou a cremação do corpo, fica sempre aquela imagem assim: não, eu acho que eles se enganaram, não é a pessoa. Às vezes era muito parecido com o meu filho, não era meu filho. Porque o psiquismo ele é muito complexo. Então é como se a gente torcesse para que a pessoa que aconteceu não fosse aquela pessoa amada. Um paciente meu, ele encontrou uma senhora que é muito parecida com a mãe dele. A mãe dele faleceu de câncer. E elas sempre foram muito parecidas, moram na mesma cidade. Então, quando ele foi ao supermercado, 10 anos que a mãe já tinha morrido, e ele viu aquela senhora, ele pensou: não, olha só, eu pensei que era minha mãe que tinha morrido. Na verdade, foi a sósia dela. E as pessoas confundiram e falaram que era minha mãe. Então ele chegou aí ele foi com esse pensamento, chegou perto da mulher, cumprimentou a mulher, e aí chegou a chamar a mulher de mãe. E a mulher então o abraçou, falou: olha, eu sei que você sente muita falta da sua mãe. E ele disse: não, não foi minha mãe que morreu. Quem morreu foi a dona Filó, né? A outra senhora que se parecia com a mãe. Então é como se a gente torcesse: olha, talvez não é ela, talvez se enganou. Quem já teve notícia da morte de ente querido deve lembrar dessas confusões, de como a gente fica, de como a gente torce para que a pessoa não seja aquela anunciada. Então a gente tem isso. E aí vocês imaginam, gente, numa situação dessa, em que seu filho, sua filha, está enterrada embaixo de um mar de lama. Talvez ela não tenha sobrevivido. Talvez ela esteja numa cidade distante e não conseguiu dar notícias. Tudo isso passa pela cabeça. Olha a dificuldade que é fazer esse luto. É um luto que se prolonga. Então, quando chega um teste de DNA e confirma que o corpo encontrado é do seu filho, é do seu neto, é do seu sobrinho, é do seu marido, é um misto de alívio e de dor. Alívio porque vai acabar aquela insegurança. Dor porque você, de certa forma, torce para que
não tivesse acontecido isso. Então você tem as duas coisas ali muito presentes, as duas dores, a dor da frustração, porque a busca cessou, e ao mesmo tempo o alívio da frustração, porque a busca cessou. No fundo você gostaria que continuasse, porque quem sabe seu filho teria sobrevivido, quem sabe sua nora teria sobrevivido, quem sabe seu irmão teria sobrevivido. Então esse processo de dor, um luto que não se faz com muita facilidade, e um luto coletivo. O coração todo sangra nesse momento. A roupa vermelha não é temática, é que essa é a camisa de uniforme da escola. Eu acabei de dar aula de psicanálise. Mas a gente pode refletir também que o coração do brasileiro sangra, porque são nossos irmãos, estão perto de nós. Eu sou mineiro, por exemplo. Eu tenho um amigo de Brumadinhos, que não trabalha na barragem lá na Vale, mas com certeza ele tem familiares, tem amigos, é o Pedro. Então eu fico pensando que o Pedro, nesse momento, está com o coração sangrando. Então, se o Freud diz que se o filho de um amigo sofre, esse amigo também sofre. É mais ou menos isso. Então a nossa intenção, vocês sabem que toda vez que tem um evento assim, eu falo alguma coisa que as pessoas até esperam. Luísio, o que você tem a dizer sobre tal fato, sobre tal fato? Por exemplo, a próxima live eu vou falar sobre a questão da criança estudar em casa, quais são os impactos psíquicos, as neuroses que podem se formar de uma criança que não tem socialização. Então algumas lives eu faço atendendo a uma demanda. O Francisco Mogas, por exemplo, lá de Portugal, lá de Santarém, Portugal, ele perguntou por que você está fazendo nesse horário? A terça-feira acabou? Não, Chico, não acabou. Terça-feira próxima começa. É que eu estava de férias no programa de rádio. Mas aí em fevereiro volta tudo normal. Não vai esperar o carnaval. Então, terça-feira, 8h15, no horário de Brasília, volta o programa Você no Divã, pela Rádio Cultura, FM Cultura de Alfredo Chaves, e aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Instagram a gente está com dificuldade porque o sistema de internet lá é fraco e não consegue sustentar Instagram e Facebook ao mesmo tempo. Vamos tentar continuar tentando. Mas voltando à questão de Brumadinhos, o que acontece? É um luto, é uma tentativa de luto, porque você não termina. Imagina um funeral em que passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e não termina. O funeral tem aquele momento de dor, que você tem a notícia, que o corpo chega. Depois tem um momento em que você cumprimenta as pessoas que te dão pêsames. Aliás, pêsames é tão pesado, né? Eu gosto mais dos meus sentimentos. É sempre muito difícil dizer, né? Tem pessoas que dizem, e aí, como é que você está? Tudo bem? Quer dizer, como é que está tudo bem no velório, né? Mas é muito difícil a gente se posicionar, não é verdade, gente? No funeral, né? Você não sabe o que falar. Então, eu falo assim, eu acho que o mais leve que eu aprendi, né? Porque como eu não tenho nada para falar, para não falar besteira, eu digo assim, meus sentimentos, né? É uma forma de amenizar. Aí vem esse momento. Depois vem o momento do final, que é fechar a porta do caixão e enterrar ou cremar. Só que, imagina que passa um dia, passa 2, passa uma semana e você não pode fechar a porta do caixão. É assim que as famílias estão sentindo, gente. Algumas fecham a porta do caixão porque foram identificadas. Mas ainda que feche a porta do caixão dos seus filhos, tem os filhos do vizinho, tem os filhos dos amigos, tem o sobrinho, tem o outro que não foi, que tinha famílias inteiras que trabalhavam na Vale do Rio Doce e nas suas empreiteiras, nas suas terceiras, que tem a questão da terceirização também.
Então esse processo do luto é muito complicado. Freud, na obra, no texto Luto e Melancolia, ele vai dizer que durante o processo da melancolia, ou seja, o não luto, instala-se um processo do duplo narcísico. O que é o duplo narcísico? Uma parte, o ego biparte. Uma parte do ego acusa e a outra parte acolhe a acusação. Então é natural que nesse momento as famílias, algumas pessoas se culpem ainda, como foi tragédia, né? A televisão fala que é tragédia. Então algumas famílias se culpem pelas mortes dos seus filhos. O pai que insistiu para o filho trabalhar na Vale. Poxa, para que eu fui pedir meu filho para trabalhar na Vale? Eu sou o culpado dele estar morto agora, dele estar desaparecido, porque me parece que a quantidade de desaparecida é infinitamente superior à quantidade de mortos. A mãe que não visitou o filho, podia ter visitado, né? Esse podia, devia, isso vai ficar rondando. E aí nós vamos ter naquela região um surto de depressão, um surto de melancolia. E será que o governo, que a Vale do Rio Doce, pensou nisso? Essas famílias que vão sobreviver, esses sobreviventes, eles terão depressão. Eles serão tratados? Como é que está isso? Eu cheguei a pensar em colocar a SBP à disposição para atendimentos gratuitos a essas famílias. E claro, nós, os psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise, estamos solidários, estamos à disposição. Mas tudo bem. Por outro lado, quem tem que se responsabilizar por isso é a mineradora. É a mineradora. Porque não tem... As perdas não resolvidas levam à melancolia. O luto dura em torno de 8 a 10 meses. Se passar disso, já é um processo melancólico, já é um processo depressivo, com todas as suas consequências. Porque nesse momento, essa grande perda, não podemos negar que é uma grande perda, se junta a outras perdas que o indivíduo já teve ao longo da vida. A morte da avó, a perda do emprego, a perda da cidade, isso é uma morte. Você olhar para aquele lugar onde foi a igreja que você frequentava e agora vê um mar de lama. Você olhar para aquele local onde foi a escola que você estudou e nunca mais você vai ver a escola. Isso é perda. A identidade, a lembrança do papo na pracinha, da conversa dos jovens, do culto celebrado pelo pastor, da missa celebrada pelo padre local, a música onde os jovens se encontravam, tudo isso virou lama, gente. Então a perda psíquica, coletivamente falando, é imensa. É imensa. As doenças psíquicas derivadas dessa situação, a gente não consegue dimensionar. Nesse momento, todas as energias se concentram no resgate dos corpos, não é mais nem resgate de vidas, de corpos, para que as famílias possam enterrar os seus filhos, os corpos dos seus filhos, para que ela possa fazer o luto, porque se não houver o enterro dos corpos, não existe o luto. Então o esforço é nesse sentido. Mas daí deriva situações que o luto não será feito, que vai haver a depressão, que vai haver a melancolia.
E outras doenças mais, angústias, transtorno de ansiedade, pânico. Imagina quantas pessoas terão síndrome do pânico pelo que passaram, os sobreviventes da situação de Brumadinhos. A gente ficaria aqui a tarde inteira para enumerar as consequências desse descaso político, dessa falta de respeito com o ser humano, desse descaso social e cultural, da ganância capitalista ilimitada. Não é possível. Nós não perdemos a humanidade. Nós temos que aprender com esses fatos. Isso não pode se repetir. Já está se repetindo. Mas não pode, tem que ser a última vez que isso tem que se repetir. Nós da SBP, não só em meu nome, em nome de todos os psicanalistas ligados à Sociedade Brasileira de Psicanálise, nos colocamos à disposição para socorrer essas pessoas, para ouvir essas pessoas, sem cobrar nada. Sabe por quê? Porque nós temos humanidade, nós somos humanos, são nossos irmãos. A dor deles, como diz a voluntária, é a nossa dor. Porque poderia ser um dos nossos filhos lá. Quem que está me assistindo nesse momento não tem um filho que mora fora do lugar que reside. Às vezes você mora no Rio de Janeiro, mas seu filho que mora no Paraná poderia morar, por exemplo, em Brumadinhos, e está lá. Eu tenho um filho cursando engenharia. Esse meu filho poderia ser engenheiro da Vale. Aliás, houve até uma amiga que falou que ia encaminhar o currículo dele para a Vale do Rio Doce. Então, meu filho poderia estar lá uma hora dessa. Poderia ser um dos que estão desaparecidos embaixo do mar de lama. E a consequência desse mar de lama, que vai destruindo tudo por onde passar. O nosso Rio Doce aqui no Espírito Santo acabou. A tragédia de Mariana acabou com o Rio Doce, que nasce em Minas Gerais e passa aqui pelo Espírito Santo. E as indenizações? Nada. Na justiça brasileira, a coisa fica enrolando, sabe? O juiz passa para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça passa para o Supremo, e o Supremo, como o cara é rico, tem influência, o nosso Supremo aqui, infelizmente, de Supremo não tem nada, aí não resolve. Os autores do crime ambiental não pagam pelo crime, por não responderem, então eles se sentem à vontade para cometer mais e mais crimes. A impunidade. Hoje já se discute não só a indenização material, mas a prisão pelo CPF. O diretor que assinou, o engenheiro, o dono da Vale, tem que ir para a cadeia. Só assim para a pessoa despertar. Morrer, né? Porque uma hora dessa eles não estão lá trabalhando. Vamos pensar, até chegar no mar. As pessoas que presenciaram, as pessoas que tiveram seus familiares mortos, as pessoas que sobreviveram, poderão ter transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantos outros problemas. Vamos meditar sobre isso. Dessa vez não é uma live que eu termino com um sorriso. Vocês estão acostumados a me ver terminando a live com um sorriso. Essa não vai dar. Não é nada engraçado. Meus sentimentos aí a todos os amigos de Brumadinho. Pedro e meu amigo de Brumadinhos, eu sei que você me parece não estar residindo aí, irmão,
Mas meus sentimentos aí aos seus amigos, seus familiares, ok? Eu, como de hábito, vou fazer a leitura de algumas perguntas aí que aparecem ao vivo para mim aqui. O Francisco Mogas, de Santarém, Portugal, está dizendo o seguinte: obrigado, Luiz, essas tragédias estimulam a lei da fraternidade, que Deus possa envolver aqueles que partiram e todos os seus familiares que cá ficaram. Isso é fantástico, realmente no Brasil a gente tem uma alma fraterna e a gente percebe isso. Me emocionou muito ver aquela cena das mulheres cozinheiras lá. Anthony Arrival Cuseco, meus pêsames a todas as famílias. Legal, Anthony. Ainda bem que da família, se ninguém ficou lá, então ele é de lá, olha que interessante, né? Perdi tudo. Brumadinho se foi. Eu tinha terra lá, dizia que tinha tudo lá e perdeu, né? Ainda bem que não tinha ninguém da família, só tinha propriedade. Mas os amigos, né, Anthony, que ficaram lá, que perderam. Eu não tenho aqui o lugar onde o Anthony reside hoje. Ivânia de Farias também está presente. A Beatriz Caneira, também de Portugal. Tem bastante gente de Portugal, né? O Francisco Mogas coloca um grande abraço. Um abraço a você, Chico. E aí eu já falei, né, que o programa da terça-feira, Chico, estava de recesso por causa do mês de janeiro. Mas aí, agora, na primeira terça-feira de fevereiro, que é a próxima terça-feira, nós retornaremos 8h15 da manhã, Você no Divã, pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves, Rádio 98.5 FM, ou pela internet, aqui pelo Facebook, ou pelo Instagram, né? Vamos tentar transmitir pelo Instagram. Então a gente está aí, transmitindo aí os recados ao vivo. Temos aí outras pessoas, a Ivana, que já me deixou o recado. Aqui no Instagram, a gente tem um monte também. Temos aqui muita gente legal, ó. Elisângela, o Dr. José Márcio Sena, ele é psicanalista, e ele já falou aqui que também está à disposição da SBP, né? Ele está aí à disposição para atender o pessoal de Brumadinhos, gratuito, hein, gente? Mas como é que vocês vão atender, Luísio? Não, pessoal, hoje tem online, a gente tem o recurso do WhatsApp, da videochamada do WhatsApp e do Skype, entende? Então, eu tenho paciente no mundo todo, então não tem esse negócio, não precisa ser presencial. Por isso que nós colocamos toda a equipe da SBP à disposição. Marcal Vieira Fabrício Marçal Vieira, um abraço, Fabrício. Natasha Fiel, um abraço, Natasha. Natasha é nossa psicanalista também, vai estar no grupo aí também. Shirley Egito entrou, um abraço, Shirley. Beth Vieira, um abraço, Beth. Alexandre Stein, legal, um abraço, Alexandro. Quem mais? Daniele Cais, Chacais. Marlene Martins Fonseca. Isso é o pessoal do Instagram, tá, gente? Daqui a pouquinho eu falo do Face também. Cícero Barros, ok. Michele Maurício. Fernanda Dias, minha prima Fernanda Dias, um abraço, querida prima. O José Márcio Sena, aqui pelo Instagram, está dizendo: as consequências são muito grandes. A consequência é muito grande. Com certeza, Márcio. Então ele falou, somos SBP, então ele está se colocando à disposição também. Demétrio Melo Batista, também aqui do Instagram, aqui no Facebook. Beatriz Caneiro, olá, meu amigo, abraço. Então, terminamos por aqui. Lembrando que ainda nessa semana, né, essa semana não, que hoje é sábado, acabando a semana, na semana próxima, além do Você no Divã, pela Rádio Cultura de Alfredo Chaves, na terça-feira, às 8h15 da manhã, nós faremos uma live sobre a criança que não vai para a escola. Quais são as consequências psíquicas para o adulto se quando criança ele não foi para a escola, ele ficou em casa, estudando com os pais? Quais são as consequências disso? Ok? Nós vamos trabalhar esse tema no nosso próximo encontro. E ficamos por aqui, né? Dessa vez sem o sorriso no rosto,
os nossos sentimentos aí para todas as famílias de Brumadinhos. Um abraço, até a próxima terça, às 8h15 da manhã, horário de Brasília.